Seja muito bem-vindo ao Olá Líder Podcast. Sim, depois de muita procura, muitas pessoas me indicaram e falaram: Júlio, por que você não faz um podcast? Bem, chegou este momento. Líder, aqui você vai encontrar muita coisa falando sobre liderança, gestão de pessoas, comunicação, desenvolvimento pessoal de forma geral, seja diretamente comigo ou com convidados que eu trarei. Bem, neste episódio de abertura, eu trago aqui algumas coisas para a gente conversar bem específicas que abordam tanto gerenciamento quanto liderança. Já pensou nisso? Qual que é a diferença de gerenciamento e liderança? De forma geral, as pessoas costumam achar que um é melhor que o outro. Será que é isso mesmo? Será que faz diferença eu saber gerenciar bem as coisas? Será que faz diferença eu ser um bom líder para as pessoas? É sobre isso que a gente vai falar neste podcast de hoje. Meu nome é Júlio Cardoso, eu sou psicólogo, coach, mentor de líderes, palestrante e, a partir de hoje, host de podcast. Vamos lá? Então, vamos começar abordando o gerenciamento. O que é um gerenciamento? Por que é diferente um do outro? Vamos por partes. Então, o gerenciamento, quando a gente fala sobre isso, ele está mais ligado a coisas. Eu faço gerenciamento de planilhas, eu faço gerenciamento de softwares, eu faço gerenciamento da parte logística. Tem mais relação com controle de coisas. Ou seja, eu preciso fazer uma compra. Eu vou no supermercado. Eu preciso gerenciar o quê? O que eu vou comprar, preciso ter uma lista de compras das coisas que eu vou comprar, e isso tem que estar de acordo com o dinheiro que eu tenho para gastar. Porque senão eu não vou conseguir comprar tudo aquilo que preciso. Ou vou comprar coisas a mais e vou passar do limite do meu cartão, por exemplo. Então, o gestor, o gerente, quem faz gerenciamento, ele vai cuidar muito da parte estrutural, da parte de equilíbrio das coisas em relação a dinheiro, em relação à logística, em relação à infraestrutura de forma geral. Este podcast, por exemplo, ele precisou ter todo esse material aqui para eu poder gravar para vocês. E o que acontece? Para que isso fosse possível, alguém teve que pensar em toda a infraestrutura, em tudo que era necessário para que este projeto seguisse adiante. Então, isso é gerenciar. Você gerencia coisas, você gerencia recursos. Tudo que for ligado à parte estratégica está ligado ao gerenciamento, ao controle, armazenamento. Tudo isso é gerenciar. E o gerenciamento, ele é focado em coisas. Grave isso. Gerenciamento está focado em coisas, certo? Quais são os prós, então, de você trabalhar com gerenciamento? Você tem uma previsibilidade maior, você tem um controle maior, uma estimativa maior do que vai acontecer, afinal, você acompanha números, você acompanha indicadores, você acompanha resultados. Quando você fala de gerenciamento, está ligado a este tipo de situação, certo? Dito isso, é importante dizer que nem tudo são flores. Vamos aqui ao vilão da parte de gerenciamento. Geralmente, os gerentes, a parte mais gerencial é muito ortodoxa. Em que sentido? Não quero ficar aqui usando palavras difíceis. Não é esse o ponto do nosso podcast. Mas o gerente, ele é muito fixo, a mentalidade muito cristalizada. Ou seja, executei um plano, montei um plano para chegar no objetivo X. Ele vai seguir aquele plano. Ele é muito restrito àquilo que ele colocou, pouco orientado para a questão criativa. É mais orientado para uma questão mais firme e direta. Ou seja,
Montei o plano, como eu disse, eu vou seguir esse plano, mesmo que às vezes tenha um erro, um engano, acaba se mantendo nesse plano de forma muito rígida. Um grande problema da parte de gerenciamento é justamente ligado à parte de recursos quando falamos de pessoas. Porque o gestor, ele vai cuidar dos números. Só que ele pode se exceder nessa questão de gerenciar o que é tangível, os números, os indicadores, os recursos, e acaba se esquecendo do recurso primordial, que são as pessoas. Esses são os principais tópicos que jogam contra um gestor. Significa que ele é ruim? Não. Significa que ele precisa tomar cuidado com isso, tá? Bem, falando agora do outro lado da força, a liderança. E aí confesso que é onde me brilham os olhos. A questão da liderança, ela é mais focada em pessoas. É o líder que aplica feedbacks, é o líder que conversa com as pessoas, com os liderados, é o líder que inspira as pessoas a serem melhores, a se desenvolverem. É aquele que pega na mão e fala: Eu vou com você, vamos lá fazer acontecer. É aquele que as pessoas costumam dizer, é o que motiva as pessoas, é o que faz com que você dê o melhor de si. O líder é aquele que é o coração dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, dentro de um esporte, em qualquer lugar que você for de destaque, sempre haverá um líder. Sempre haverá. Se você vai no corpo de bombeiros, haverá o líder dos bombeiros. Se você for na polícia, haverá o líder dos policiais. Se você for em qualquer instituição, haverá um líder. Seja uma instituição religiosa, seja uma instituição do governo, seja em questões políticas, tudo haverá um líder. O líder é aquele que vai inspirar, vai instigar em você o melhor que você pode fazer. O líder é aquele que se comunica bem, é fácil você saber quem é o líder. É aquele que conversa com as pessoas, é aquele que quando chega dá bom dia para todo mundo. Não é à toa que o nome do podcast aqui é Olá Líder, porque a ideia é de comunicação. Então, o líder tem como sua principal ferramenta a comunicação. Ele sabe se expressar, sabe conversar e ele sabe que as pessoas são diferentes umas das outras. Ele precisa se adaptar e trazer as pessoas para o momento de desenvolvimento delas. Afinal, ninguém é igual a ninguém. O líder tem total consciência disso. E além disso, ele sabe que com cada pessoa ele estará num estágio diferente de desenvolvimento. Tem gente que vai trabalhar com um líder, ou, por exemplo, dentro de um esporte, jogadores de futebol. Cada um está num estágio. E eu nem estou dizendo aqui da posição que eles jogam, eu estou dizendo de nível de habilidade mesmo. Às vezes tem aquela pessoa que está começando, tem aquele que já está jogando há um tempo, tem aquele que está nos juniores, já indo para o profissional. Essas pessoas estão em níveis diferentes. E o líder sabe trabalhar exatamente como desenvolver cada um para o próximo nível. Este é o trabalho fundamental do líder: conversar com pessoas, extrair o melhor delas, inspirá-las e fazer com que elas se tornem pessoas melhores. Então, vamos para os prós do líder, se é que eu já não disse todos aqui. É uma pessoa que inspira confiança. Geralmente as pessoas querem ficar próximo dos líderes. O líder, geralmente, ele é muito comunicativo. Não necessariamente ele é uma pessoa extrovertida, porque você pode ser um líder comunicativo e ser introvertido. Ser alguém que não fale tanto assim, que não seja tão expansivo, que faça brincadeiras, que fale com todo mundo, mas mesmo assim você consegue ser um líder. Afinal, porque hoje nós temos diversas formas de comunicação, seja por vídeo, texto, áudio, escrever ainda é um jeito de comunicação. Eu sei que para os mais novos, talvez escrever no papel seja algo muito
old school, né? Muita de gente velha, como eu, que sou um jovem senhor, mas todo tipo de comunicação é válida. Então, o líder é um comunicador nato, ele é alguém que trabalha muito a escutativa, ele presta atenção no que as pessoas precisam e tira da frente os problemas que elas têm para conseguir extrair dessas pessoas os melhores resultados. Agora, nem tudo são flores, assim como no gerenciamento. Na liderança, tem alguns cuidados que precisam ser tomados. O líder, com essa questão muito, seja ele introvertido ou não, mas expansivo em conversar com as pessoas, ele pode, às vezes, por tratar tão bem e cuidar tanto das pessoas, ele pode acabar esquecendo que ele tem prazos para entrega, que ele tem metas específicas para entrega. Ele acaba deixando de lado um pouco a parte de negócio, por exemplo, e foca muito especificamente nas pessoas. Isso é ruim? Não, mas é importante que haja um equilíbrio. Ele não pode focar simplesmente nas pessoas e esquecer todo o restante. Isso serve para todas as áreas que permeiam a vida de uma pessoa. Então, se focar só nas pessoas e esquecer do resultado, pode dar ruim. Assim como focar só no resultado e esquecer das pessoas também vai dar ruim. Bem, dito isso, líder e gestor, ou seja, gerenciamento e liderança, podem andar juntos? Como que funciona isso? Olha, podem. Na verdade, é um mundo ideal. O mundo ideal é que um gestor tenha habilidades de líder e um líder tenha também as habilidades de um gestor. Porém, na minha experiência, eu trabalho desenvolvendo líderes há mais de 18 anos, passando pelo mundo corporativo, passando por algumas empresas internacionais, nacionais, pequeno, médio e grande porte. O que eu tenho observado é que um gestor raramente é um líder. Agora, um líder muitas vezes também é um gestor. O mundo ideal é que os dois caminhem juntos. Tem um que é melhor que o outro? Não, não tem. É por isso que cada um atua numa área diferente. O líder precisa do gestor, porque o gestor vai guiá-lo em relação àquilo que é o seu ponto cego: os indicadores, os números, os recursos, planilhas, tabelas, a parte logística, vendas. O gestor vai cuidar da parte numérica, vamos colocar dessa maneira. Tudo que é tangível de forma numérica, o gestor vai cuidar. Ele vai estar atento a tudo isso. Então, é necessário que o gestor exista. Mesmo eu, no meu caso, tendo foco em liderança, eu trabalho muito a questão de equilíbrio entre gestão de pessoas e gestão do negócio. Eu acredito muito nisso e vivenciei isso. Porque eu já tentei dar foco só em um e só em outro. E a balança não fica legal. Se você, se você investe somente nas pessoas e esquece do negócio, isso aqui não vai dar certo. Uma hora vai desbalancear. E se você investe só no negócio e esquece das pessoas, também não vai dar certo. Essas pessoas vão embora, não vão querer ficar com você. Então, por isso que é necessário que os dois conversem. Então, um gestor vai trazer toda essa parte que é fundamental para o andamento de um negócio. Eu falo de negócio porque é a minha experiência quando a gente fala em relação a empresas. Mas quando você fala de esportes, quando você fala de qualquer outra atividade, funciona da mesma maneira. Precisa ter um gestor, alguém que não vai olhar para as pessoas, mas não porque é um ser desumano, mas porque a função dele estrategicamente é outra, certo? Bem, dito isso, e o líder? O líder que pode ser gestor? Então,
O líder, ele é o complemento também para o gestor. Porque esse gestor, ele vai estar tão ocupado vendo indicadores, planilhas, tabelas, trabalhando na parte logística, vendas, vendo KPIs, toda essa parte de infraestrutura, que ele não vai ter tempo para olhar para as pessoas. É aí que entra o líder. É aí que a gente entra, líder. Porque o líder vai cuidar deste ponto cego. É o líder que vai cuidar das pessoas, é o líder que vai orientar as pessoas, é o líder que vai cativar, inspirar, motivar, levar as pessoas para um próximo nível. Muitas vezes o planejado foi feito pelo gestor, mas a execução vai ser feita pelo líder e sua equipe. Porque o líder é que vai fazer o projeto andar, é o líder que vai identificar os pontos cegos dentro das pessoas. Quem tem habilidade X, quem tem habilidade Y, quem consegue se desenvolver melhor fazendo atividade A, B ou C, não importa. Mas é o líder que vai conseguir identificar isso, como eu costumo dizer, no campo de batalha. Porque na teoria tudo é muito bonito. O que vale mesmo é o que acontece lá no campo de batalha. O gestor é aquele que vai planejar, digamos assim. Não que o líder não possa, mas de forma geral, o gestor vai olhar para os números. O líder vai olhar para as pessoas. Este é o ponto crucial de diferença entre os dois. Um é melhor que o outro? Não, não existe isso. O que existe é que eles são complementares. E qual que é o ponto principal aqui que a gente deve abordar e entender, dependendo do momento da carreira que você está? Haverá momentos que você, líder, vai precisar utilizar de habilidades de gestão. E você, gestor, haverá momentos em que você precisará utilizar de habilidades de líder. Porque no momento em que um gestor precisa conversar com alguém, ele vai saber, aliás, ele vai precisar aplicar feedbacks. E não adianta você aplicar feedbacks simplesmente dizendo: isso está errado, você não alcançou o indicador, este número aqui não foi o suficiente, não era o que eu esperava, e tratar as pessoas como se elas fossem simplesmente esses números que você está apresentando. Não vai funcionar. Essa é uma limitação que um gestor que não pensa como líder tem. Mas na ausência de um líder, o gestor vai precisar assumir este papel. E é nessa hora que ele precisa se concentrar e lembrar: eu não estou de frente para uma planilha de Excel, eu não estou de frente para um PowerPoint, eu não estou de frente para um robô. Eu estou de frente para outro ser humano que precisa do meu auxílio, seja naquilo que ele fez corretamente, ser reforçado positivamente, ou naquilo que ele não fez a contento, ou aquilo que ele fez que não foi tão bom assim, eu preciso corrigi-lo. Mas corrigi-lo da melhor maneira possível, mostrando caminhos, mostrando possibilidades. Então, o gestor vai precisar pensar em feedbacks, em ações que casem com o momento de conversa com uma pessoa e não com um robô. É importante ter essa diferenciação. Assim como o líder também vai precisar, nos seus momentos de gestão, em que ele precisa olhar para os recursos. Um líder que olha para as pessoas, ele também olha para os indicadores que essas pessoas estão alcançando. Imagina uma situação de vendas. Agora, estamos numa época de vendas, vendendo muito, e o líder, ele instiga as pessoas, motiva, fala de técnicas de venda, explica como que faz, vai mostrando caminhos, só que as pessoas não vão tendo resultado. Esse líder não pode dar um feedback focado simplesmente na parte emocional, na parte pessoal desse colaborador ou da questão relacionada à equipe. Ele também precisa utilizar justamente dos indicadores. Como é que eu vou falar para alguém se ele está com um nível baixo de alcance de vendas, se eu não falo para ele quanto que ele vendeu? E eu não falo para ele quanto que ele tem que vender. Você entende que precisa ter um meio termo?
eu preciso do indicador para falar para esse meu colaborador. A diferença, neste caso, é que, por ser líder, eu já tenho a habilidade de conversar com as pessoas, de como chamar a atenção de uma maneira que seja construtiva e não destrutiva. O líder vai focar nas pessoas e num feedback deste tipo, deste nível, ele vai precisar recorrer a indicadores, a métricas, aquilo que está à disposição dele para poder conversar da melhor maneira com o colaborador. Então veja que ambas situações precisam de equilíbrio. Claro que dentro de suas expertises, tanto o líder quanto o gestor, eles vão ser muito bons naquilo que eles já fazem naturalmente. Essas partes que são correlacionadas como apoio, ou seja, um gestor que usa habilidades de liderança ou um líder que usa habilidades de gestão ou de gerência, elas serão secundárias, mas serão muito úteis para o liderado, para aquele que precisa receber um feedback, para aquele que está caminhando para o seu desenvolvimento. Resumo da ópera, para a gente finalizar aqui essa parte do nosso podcast. Qual que é melhor? Gerenciamento ou liderança? Não tem melhor. Se você ouviu até aqui, você sabe que não tem melhor. Cada um tem seus prós e contras. Mas, Júlio, o nome do podcast é Olá Líder, então você tem uma preferência. Sim, é claro que eu tenho. Eu tenho preferência por pessoas. Eu tenho preferência pela liderança. Mas eu não esqueço, e é isso que me trouxe até aqui, que eu preciso acompanhar indicadores, que eu preciso acompanhar os números e a evolução do crescimento dos meus colaboradores para que eu possa aplicar melhores feedbacks, para que eu possa desenvolvê-los da melhor maneira, para que todo mundo cresça junto e ganhe com isso. É o famoso ganha-ganha. E, dito isso, eu finalizo por aqui. Foi um prazer inenarrável estar com todos vocês aqui neste episódio inaugural do nosso podcast Olá Líder. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.